Olá, obrigado por escolherem estar aqui. Hoje nós vamos estudar o capítulo número 2 do livro A Maior Esperança. Mas antes disso, entra o genérico. O livro começa por contar-nos que depois de 115 anos de casamento, duas tartarugas já não conseguiam mais partilhar o mesmo espaço num jardim zoológico da Austrália. Temos visto que o mesmo acontece com o ser humano. Em períodos muito mais curtos, vínculos entre marido e esposa, pais e filhos, amigos de longa data, estão a ser cortados por qualquer motivo. O ser humano procura por sucesso na sua vida, mas acaba por congelar o seu coração. Eventualmente termina por ficar sozinho, por cair na doença, na depressão ou noutros problemas. Infelizmente, os relacionamentos pessoais são um reflexo das interações entre povos. No capítulo 2 do livro de Daniel, é-nos descrito um sonho. Nabucodonosor, rei de Babilónia, pede aos sábios da sua época pela interpretação deste sonho, mas ele recebeu a seguinte resposta: ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Esta resposta revela uma crença que ainda hoje se encontra presente no nosso mundo. Deus é visto como um ser distante e que não se importa connosco. Tal como em Babilónia, ainda hoje há religiões que vendem uma imagem de que precisamos de chamar, suplicar pela atenção de Deus e comprar o seu favor. Algumas pessoas doam o máximo de dinheiro que lhes é possível, outros invocam espíritos ou seres celestiais para intercederem por eles junto a Deus. Ao olharmos atentos para a cultura do cinema, nós vemos uma ascensão de uma espécie de um neopaganismo. É importante não confundir ficção com realidade. Nabucodonosor ficou furioso com a resposta que recebeu e mandou matar todos os sábios de Babilónia. No entanto, Daniel, um jovem hebreu, reafirmou aquilo que os sábios já tinham dito. Mas ele acrescentou mais alguma coisa. Vamos ver o que é que ele diz. Daniel diz: mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Este sonho não ia apenas revelar a situação de Babilónia, mas também iria revelar o desenrolar da história deste mundo. O rei tinha sonhado com uma grande estátua metálica. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro. Estes materiais simbolizavam 4 impérios diferentes, os mesmos que são descritos em Daniel 7 como as feras monstruosas. A primeira semelhante a um leão alado, a segunda como um urso, a terceira como um leopardo que tinha 4 cabeças e 4 asas e a última um animal terrível e espantoso. Mas voltando ao sonho de Nabucodonosor, uma grande pedra atinge os pés da estátua, destruindo-a completamente.
esta pedra transforma-se numa grande montanha que representa o reino de Deus. A história descreve os grandes impérios que dominaram a terra. E estes foram Babilónia, Pérsia ou Medo-Pérsia, Grécia ou o Império Greco-Macedónio e Roma. Se olharmos com atenção, os pés da estátua eram feitos de uma mistura entre ferro e barro. Dois elementos que não se podem unir. Isto ilustra de forma clara que o nosso mundo, o mundo em que nós estamos a viver, jamais estará unido. Apesar das diversas tentativas que foram feitas para unir o mundo, todas elas foram sem sucesso. Guerras, conquistas, acordos de paz, acordos de guerra, casamentos, instituições e organizações mundiais, nada foi capaz de unir o mundo. Mas o sonho não termina aqui. A Bíblia diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. O sonho é certo e fiel à sua interpretação. Por algumas pessoas, esta história é considerada como uma invenção antiga. Mas é precisa demais para ser apenas uma coincidência. O mundo em que vivemos hoje confirma a sua relevância. Nem a luta contra um vírus fez com que o mundo se unisse. Este sentimento de discórdia e desconfiança entre as pessoas e nações é algo que não nos deve surpreender. A Bíblia já nos preparou para esta realidade. E também nos prepara hoje para o próximo passo da história deste mundo. Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O reino que Ele quer estabelecer está ao virar da esquina e todos nós somos chamados para fazer parte dele. Quanto mais perto estivermos de Jesus, mais perto estaremos uns dos outros. A segunda vinda de Jesus tem implicações para este mundo, para os nossos relacionamentos e para a nossa vida individual. Voltarei outra vez é a maior promessa que Jesus nos fez. Agora algumas perguntas para nós discutirmos em casa, com a nossa família, pode ser no nosso pequeno grupo ou com algum amigo com quem nós estamos a estudar o livro. Primeira pergunta: por que é que parece que as nações não se dão bem entre si? Segunda: como te sentes ao perceber que a Bíblia descreve a história do passado e também do futuro? Terceira: como te sentes ao saber que Jesus vai voltar e este mundo vai deixar de ser assim? Última pergunta: o que muda na tua vida porque sabes hoje que Jesus vai voltar?
Jesus está quase a voltar. Há uma coisa que podemos dizer com certeza. Os líderes e reinos deste mundo não são capazes de estabelecer um modelo perfeito para a sociedade. Por isso é que há tantas discórdias entre lideranças, entre regimes, entre líderes de nações. O mundo não consegue estar unido, nem mesmo quando luta contra um inimigo comum, como por exemplo a pandemia que estamos a viver. Jesus promete: eu virei outra vez. Jesus virá para estabelecer um reino onde não haverá mais morte, nem sofrimento, nem dor. Um lugar onde os nossos relacionamentos não se vão romper. Um lugar onde tu e eu podemos finalmente ser felizes. A profecia é a prova de que, assim como Deus foi fiel no passado, também o futuro que Ele está a preparar para nós pode ser a nossa realidade. Considera esta ideia, abraça esta esperança e verás que a tua vida vai ter um valor e um propósito diferente. Porque apesar de vivermos num mundo injusto, apesar de vermos atitudes egoístas, de vivermos relacionamentos quebrados, há uma solução que irá reparar tudo. Jesus está quase a voltar.